Eu sei que você já usou a inteligência artificial diversas vezes, mas você sabia que com o tempo utilizando a IA, você vai, sem perceber, prejudicar no seu raciocínio, na sua capacidade de lembrar e principalmente na sua criatividade? Meu nome é Heitor Azevedo e nesse vídeo eu quero te falar sobre a IA degenerativa, que nada mais é do que um termo criado para falar sobre a dependência que você, com o tempo, vai criar na inteligência artificial, fazendo com que precise dela o tempo inteiro e não consiga mais resolver criar determinada coisa somente com a sua criatividade, com o seu pensamento. Para você entender de maneira mais simples, vamos usar uma analogia. Pensa na sua relação com o Waze ou a calculadora. Esses dois aplicativos, eles ajudam muito a gente no nosso dia a dia, fazendo com que determinadas tarefas que fossem demorar mais se tornem muito mais rápido e simples. Só que tenta lembrar quando você estava na rua fazendo alguma coisa e foi fazer um cálculo de cabeça sem puxar a calculadora. Ou você foi tentar decorar nome de rua, foi tentar decorar um caminho. Hoje em dia é muito simples. Quando a gente está num restaurante e a gente quer dividir a conta, a gente já vai lá, usa a calculadora. A gente quer ir para um lugar, nem vê as ruas que vai passar, só põe no Waze. Isso vai acabar, o que já aconteceu hoje em dia na nossa sociedade, fazendo com que essas habilidades de cálculo, de memória, de localização diminuam. Então, você já deve ter percebido que antigamente era muito mais fácil lembrar o número de um celular, lembrar o nome de uma rua, um caminho, ou simplesmente fazer um cálculo mais rápido e com mais confiança de não errar. Cara, você tem noção que hoje em dia a galera do fundamental da escola tá usando calculadora para fazer uma multiplicação de tabuada, por exemplo? Para você não achar que eu estou falando besteira, eu vou até colocar na tela para você ver. Pesquisas de Harvard indicam que 85% dos estudantes do ensino fundamental já não conseguem fazer divisões simples sem a calculadora. E um dado que é ainda pior, 95% dos adultos dependem de calculadora para calcular gorjetas ou dividir contas em restaurantes. Então, o que começa por conveniência acaba se tornando uma dependência muito forte. Eu trouxe essas pesquisas para você entender que não é besteira minha. Com o tempo, a gente vai utilizar tanto a IA que para criar um projeto, para escrever um texto, para escrever um simples e-mail, a gente precisa colocar na IA para ele melhorar a escrita, para ele dar ideia. Você tem noção que a nossa capacidade de pensar, a sua capacidade de pensar, cada vez que você utiliza a IA, ela é mais limitada? Se o Waze e a calculadora já tiveram esse impacto enorme na forma em que a gente pensa, na forma em que a gente raciocina, imagina a IA que pode criar soluções para o seu problema, ideias, sugerir melhorias. Fudeu! Se você continuar utilizando o tempo inteiro para fazer o seu trabalho, cada vez mais você vai se tornar uma pessoa dependente e cada vez mais você não vai conseguir pensar por conta própria. Então, eu tô te falando, é melhor você diminuir enquanto ainda pode, porque se continuar vai dar merda. Antes de continuar, eu queria te pedir para, se você estiver curtindo o vídeo, se você entendeu essa mensagem da inteligência artificial, curte, comenta aqui se você tem uma história parecida, se você está passando por esse problema, se inscreve no canal e compartilha para aquela pessoa que você sabe que usa IA para tudo. Cara, no meu primeiro estágio da faculdade, eu queria que todo mundo pensasse que eu fosse o melhor, que eu já tivesse avançado, e por isso eu utilizava a IA o tempo inteiro para melhorar minhas mensagens, para melhorar meus trabalhos, para sugerir determinadas soluções. Você sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas elas foram notando que eu estava utilizando a IA e falaram para mim: pô, Heitor, eu entendo que você está utilizando a IA, que você quer melhorar seu trabalho, mas a gente precisa que você faça as coisas sozinho. Se fosse para usar só a IA, a gente não te contratava. Aí depois desse balde de água fria, eu resolvi fazer as coisas sozinho, sem a IA. E o que eu percebi? Eu não aprendi
porra nenhuma. Nada. A única coisa que eu estava fazendo era dando trabalho para IA. Então, 6 meses meus foram jogados fora. Eu tive que reaprender tudo. Eu precisei de mais 6 meses para aprender algo que eu poderia ter aprendido lá no início. Porque a gente só aprende errando. Se a gente usar a IA sempre, a gente não vai aprender nada. Então, cara, eu me fudi. Foram mais 6 meses aprendendo, errando tudo, mas agora eu aprendi. Se eu não tivesse utilizado a IA lá atrás, eu estaria muito melhor hoje. Para você ter noção, quando eu comecei a fazer as coisas sozinho, tudo de novo, foi muito mais difícil. Eu não vi ideia, eu não sabia o que fazer, eu estava inseguro. Então, eu tô te passando essa minha experiência para não acontecer a mesma coisa com você. Mano, desde a antiguidade, a humanidade sempre aprendeu de maneira ativa. O que isso quer dizer? Através do pensamento, do erro, do exercício. A partir do momento em que a gente joga tudo para a inteligência artificial, a gente não vai aprender nada. Pensa antigamente, na época lá dos portugueses e das caravelas. O tempo inteiro eles pensavam, eles faziam cálculos para construir a caravela da melhor forma. Através de erros e tentativas foram melhorando, até o momento que eles conseguiram explorar todo mundo com um barco. Agora pensa se hoje em dia a gente fosse criar alguma coisa e utilizasse só a IA. A gente não ia aprender nada, ia depender só da IA. Então, se a gente continuar nessa onda de dependência da inteligência artificial, a humanidade ela vai parar de criar as coisas e vai depender, para se desenvolver na área tecnológica, vai depender só da IA. Porque assim, parece simples. Você usa a IA para te ajudar no trabalho, na faculdade, na escola. Mas se continuar assim, um cara que está na escola hoje, quando se tornar um cientista, vai usar a IA para desenvolver novas tecnologias. Então, até quando será que a humanidade vai conseguir se desenvolver por conta própria, sem depender da inteligência artificial? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Nesse vídeo aqui, eu não estou fazendo uma afronta contra a tecnologia, mas da forma em que usamos ela. Então, eu quero que você não pare de usar a tecnologia, mas usa só como um auxílio. Então, por exemplo, tenta decorar um caminho antes de usar o Waze. Tenta fazer algumas contas só de cabeça. Começar simples. Usa a inteligência artificial para te ajudar e encurtar o tempo para a tarefa ou melhorar a tarefa. Então, por exemplo, se você tem um trabalho que é escrever um texto, não manda para a IA escrever o texto para você. Escreve o texto completo, pensa no texto e aí pede para ela apontar alguns erros e sugestões, não para ela melhorar, mas para ela apontar sugestões para você fazer. Entende o que eu estou te falando? Essa é a diferença de você usar ela como um ajudante e não deixar ela te dominar. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, deixa um like para me ajudar, se inscreve no canal, compartilha para aquela pessoa que sempre usa IA e não entende o prejuízo que ela vai ter no futuro. Aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários a sua experiência. Se você está já tendo essa dependência na IA, se você nem utiliza a IA, se você sempre soube disso, ou se você está nesse processo de largar, que eu vou continuar fazendo outros vídeos para te ajudar. Tamo junto, até mais.